Oi, família amada do meu coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo do dia. É um prazer, uma alegria receber você aqui hoje. Espero que você esteja bem, espero que a sua alma esteja com fome, com sede, que você esteja cheio de vontade, de interesse, de conhecer mais de Deus, mais do nosso Pai do Céu. Hoje é um grande dia, é o dia que o nosso Pai do Céu fez, é o tempo que Ele preparou, que Ele separou. Foi Ele que nos trouxe até aqui, foi Ele que te atraiu até aqui para a gente sentar na mesa com Ele, para a gente olhar nos olhos dEle de amor, de bondade, de misericórdia. É dia de abrir o nosso coração. Abre agora em nome de Jesus o seu coração para receber o amor perfeito que está fluindo agora mesmo do coração do nosso Pai do céu. Hoje nós estamos aqui juntinhos para ler os Salmos 100. Eu não sei se você está sabendo, mas nós estamos com uma playlist aqui no nosso canal, estamos lendo, vamos ler todos os Salmos juntinhos. Então se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreve, também clica no sino para você receber a notificação de todos os próximos vídeos que estão por vir. E antes da gente começar aqui a nossa leitura, vamos conversar. O que acontece, família? Existe um lugar perfeito. Existe uma companhia perfeita. Existe um lugar que nós nascemos para habitar. Existe uma companhia, uma pessoa, um amigo que é mais chegado do que um irmão, que é o nosso Pai. Nós somos muito abençoados, família, porque nós temos livre acesso ao nosso Pai do céu. Nós somos muito abençoados porque em todo tempo nós temos essa disponibilidade do nosso Pai do céu de nos atender, de nos receber, de nos ouvir, sabe? De conversar com a gente, de falar com a gente, de tocar a gente, de guiar a gente, de prover a gente, de trazer a luz que a gente precisa, a força que a gente precisa. A força que a gente precisa está nesse relacionamento com o nosso Pai do céu. Ele é a nossa melhor companhia. Ele é o melhor lugar que nós podemos estar. E nós nascemos para viver nesse ambiente e com essa companhia perfeita, na presença do nosso Pai do céu. Nós nascemos para viver essa comunhão, para viver essa intimidade, para viver esse relacionamento. Não há um lugar melhor. Não há uma companhia melhor. Não há nada superior a esse relacionamento, a esse amor, a essa presença do nosso Pai do céu. Essa presença tão doce, essa presença tão amorosa, essa presença tão graciosa, essa presença que nos protege, que nos abraça, essa presença que nos diz que nós nunca estamos sozinhos em nenhum tempo. A gente pode passar pelo vale da sombra da morte, nós podemos passar pelas águas, pelo fogo, que Ele vai estar com a gente, Ele vai nos proteger, Ele vai nos amparar, Ele vai nos guiar. Ele é a nossa luz, Ele vai nos guiar, sabe? E a nossa parte é decidir, nos comprometer em viver esse relacionamento todos os nossos dias. É viver nessa presença e desfrutar desse prazer que é estar na presença do nosso Pai, que é tão maravilhoso, que é tão poderoso, que é tão grandioso, que é tão gigante e escolheu viver com a gente. Ele escolheu nos criar para viver esse relacionamento com a gente. Então, sabe, família, o que nós temos para dizer aqui hoje, que é o que diz os Salmos 100, né? No começo ele vai falar assim, ó, prestem culto ao Senhor com alegria. O que é prestar culto? O que é prestar culto? Se eu for atrás, né, desse significado dessa palavra culto, cultuar, significa eu homenagear, eu honrar, eu reverenciar, eu amar, eu exaltar. Então, é para que eu tema o Senhor com muita alegria. É para que eu escute o Senhor com muita alegria, porque Ele é o nosso Criador. Foi Ele que nos criou, foi Ele que criou todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, Ele está em todos os tempos. Ele está no nosso passado, Ele está no nosso presente, Ele está aqui agora, Ele está no nosso futuro, Ele sabe de tudo, Ele sabe de todas as coisas, é dele que vem o conhecimento, é dele que vem a sabedoria, é dele que veio tudo, que foi criado tudo, Ele criou tudo através da palavra dele. Ele é o nosso Pai Todo-Poderoso.
Ele governa sobre tudo, ele governa sobre todos os corações, ele tem todo o controle, o poder está na mão dele, ele pode todas as coisas, ele tem um propósito para cada tempo, para cada estação. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai, nós nascemos para viver então nessa comunhão. Por que isso é tão relevante? Por que é tão relevante a gente entender isso e não só entender isso, mas praticar isso? Porque quando a gente vive nesse lugar, a gente se alimenta do nosso Pai, a gente é provido pelo nosso Pai, a gente é guiado pelo nosso Pai. Mas quando a gente não vive isso que nós nascemos para viver, que é viver com o nosso Pai, é temer o nosso Pai, é ouvir o nosso Pai, é nos alimentar do nosso Pai, é ser guiado pelo nosso Pai, nós acabamos desobedecendo. Nós acabamos ficando enfraquecidos, nós acabamos nos movendo pelos nossos próprios interesses, nossos próprios desejos, nossas próprias vontades, né? A gente acaba se colocando no lugar de Deus, a gente acaba se exaltando, a gente não presta culto ao Senhor, a gente presta culto para nós mesmos, para os nossos próprios sentimentos, para as nossas próprias vontades, interesses, não é verdade? Então é muito importante que a gente pratique isso, de colocar o Senhor em primeiro lugar, todos os nossos dias, em todos os nossos caminhos, em todo tempo do nosso dia, é a gente temer o Senhor, é a gente se alegrar que a gente tem essa presença, é a gente entender que nós nascemos porque Ele nos criou, e porque Ele nos criou, nós somos dele. Nós somos dele e ele é nosso. Ele está com a gente em todo tempo. Ele é Deus Emanuel, sempre presente. Ele é o Salvador da nossa alma. Nós não precisamos ter medo de nada. Nós não precisamos ter medo de nada, absolutamente nada, porque o Senhor está com a gente e Ele é o Deus do impossível. Então o nosso Pai do céu, Ele diz, olha, se você não se enche de mim, se você não passa tempo comigo, se você não desfruta tempo comigo, se você não gasta o seu tempo comigo, me ouvindo, se alimentando de mim, você vai se enfraquecer. Você não vai seguir as minhas instruções, você não vai me obedecer. E se você me desobedece, a consequência da desobediência é a morte espiritual. A consequência da inconstância é a morte espiritual, é a separação de Deus. Então nós somos o povo do pastoreio do Senhor. Nós nascemos para viver com Ele, nós nascemos para viver para Ele, nós nascemos para ser guiados por Ele. Nós nascemos para ser esse povo que vive nesse lugar perfeito e que se enche dele e que pode ser o representante dele nessa terra, que é a luz dessa terra, que é o sal dessa terra. Qual é a propriedade do sal? A luz é a referência, a luz aponta o caminho a seguir. Mas o sal, ele tem uma propriedade não só de dar sabor, mas também de conservar o projeto original de Deus. Então é para todo mundo olhar para a sua vida, para a minha vida e falar assim, uau, que Deus é esse? Eu quero conhecer esse Deus. Eu quero buscar esse Deus. Olha só essa paz que excede o entendimento, olha só essa alegria. Olha só esses milagres, olha só esse sobrenatural, olha só o que essa pessoa vive. Olha só essa pessoa, mesmo quando ela passa por tempos difíceis, mesmo quando ela passa por limitações, ela tem uma presença com ela. Ela é sustentada, ela é fortalecida, ela não para de avançar, ela não é paralisada por medo nenhum. Olha essa coragem, olha essa ousadia, olha esse equilíbrio, olha esse domínio próprio. Uau! Uau! Eu quero conhecer esse Deus. Eu quero me relacionar com esse Deus. Entende? Esse é o projeto de Deus para as nossas vidas. Deixa eu te contar uma história aqui rapidamente, antes da gente começar a leitura do nosso Salmos de hoje. Eu não sei se você já ouviu falar sobre Sansão. Se você não ouviu, se você ainda não conhece essa história, eu recomendo que você leia direitinho essa história. Eu vou deixar na descrição do vídeo onde que tá essa história na Bíblia, tá? Onde que é esse livro. Mas, o que acontece? Sansão, os pais de Sansão, eles receberam a visita de um anjo e o anjo falou assim, olha, o seu filho, ele vai nascer e ele vai viver uma vida de consagração ao Senhor. Ele vai viver para Deus, ou seja, ele vai viver com Deus, ele vai nascer para isso, para viver com Deus e para Deus. Ele vai viver uma vida de Nazireu, ele vai viver uma vida consagrada a Deus.
Nós nascemos para viver essa vida. Esse é o projeto original de Deus. Nós nascemos para viver com Ele todos os nossos dias, em todos os nossos caminhos, para que a luz dele brilhe em todos os nossos caminhos e para que o nome de Jesus seja exaltado em todos os nossos caminhos, em todas as áreas da nossa vida. Nós nascemos para viver essa vida. Então, Sansão, provavelmente, ele ouviu isso, ele sabia disso, foi comunicado para ele, ele entendeu isso, mas talvez ele não tenha crido verdadeiramente nisso. Talvez ele não tenha tido um temor do que ele ouviu. E essa é a primeira coisa que o nosso Pai quer nos dizer aqui hoje. Nós precisamos temer o Senhor. Nós precisamos temer aquilo que o Senhor nos fala. Quando nós escutamos a palavra do Senhor, nós não podemos endurecer o nosso coração. Quando nós escutamos a palavra do Senhor, nós precisamos entender que o Senhor está falando com a gente, é com você, é pessoal. Nós precisamos temer. A palavra do Senhor é pura, é santa, é genuína, é separada, é eterna. Não muda, não passa, não volta atrás, não acaba, não tem prazo de validade, entende? Nós precisamos então entender que o Senhor está se revelando, o Senhor está falando com a gente através da palavra dele. E que nós então precisamos temer o que nós escutamos. Então, se o Senhor, ele disse, olha, você nasceu para viver comigo e para mim, para ser guiado por mim, para viver nessa companhia, para viver esse relacionamento, para se comprometer com essa aliança, com esse relacionamento todos os seus dias, em todos os seus caminhos, você vai ser a luz e o sal, por onde você passar, aonde você estiver, é pra gente temer isso, ou seja, é pra gente levar isso a sério, é pra gente reverenciar o Senhor, a palavra do Senhor, é pra gente exaltar a palavra do Senhor. Não é pra eu ser guiada pelos meus sentimentos, pelas minhas necessidades, pelas minhas vontades, pelos meus sentimentos, pela minha vontade ou falta dela. É para eu ser guiada, é para eu temer, reverenciar, obedecer a palavra do Senhor, é para eu obedecer. Essa é a segunda coisa que o Senhor quer que a gente entenda com clareza. É para eu obedecer. Sansão, então, talvez não tenha crido naquele que ouviu, naquilo que ele ouviu verdadeiramente, sabe? Talvez ele não tenha crido verdadeiramente, porque ele não obedecia. Por que ele não obedecia? Porque ele escolhia lugares errados. Ele escolhia ambientes errados, ele escolhia relacionamentos errados, ele não se dominava, ele não dizia não para ele mesmo, ou seja, ele estava fraco, ou seja, ele não estava cheio da vida do Senhor. Por que ele não estava cheio da vida do Senhor? Porque ele estava passando pouco tempo com o Senhor, porque ele não estava buscando a companhia certa, porque ele não estava buscando o ambiente certo, porque ele não estava passando tempo na presença do Senhor para se encher do Senhor, para se alimentar do Senhor, para ficar cheio do Senhor, para transbordar do Senhor, para ser aquilo que ele nasceu para ser, para viver aquilo que ele nasceu para viver, certo? Então, Sansão, ele não obedecia. Ele não obedecia. E amar a Deus sobre todas as coisas significa eu confiar naquilo que ele me fala, temer aquilo que ele me fala, eu reverenciar, respeitar aquilo que ele fala e obedecer aquilo que ele fala. Então Sansão, ele escolheu ambientes errados, pessoas erradas, ele não se dominava e ele não se posicionava no lugar que ele nasceu para ocupar, nem na presença do Senhor, nem nesse relacionamento com o Senhor e nem sendo a luz do lugar onde ele estava. As pessoas não olhavam para Sansão e falavam assim, nossa, Sansão, que referência que você é. Que referência de homem de Deus. Que Deus é esse que você teme, hein? Que Deus é esse que você serve, hein? Não, as pessoas não podiam olhar para a vida dele e dizer isso. As pessoas olhavam para a vida dele e falavam assim, nossa, esse homem, ele tá fazendo escolhas erradas. Ele tá escolhendo os lugares errados, caminhos errados, as companhias erradas. Ele não tá se dominando. Ele não tá dizendo não para ele mesmo. Ele não obedece o Senhor. Ele não teme o Senhor. Ele não creu naquilo que o Senhor falou que ele nasceu para ser e fazer. Ele não teme verdadeiramente, ele não obedece, ele não se posiciona. E é essa a chave que o Senhor quer que a gente entenda aqui hoje, essa é a solução. A gente precisa se posicionar, para a gente ser a luz e o sal dessa terra, em todos os nossos caminhos, para a gente ser a luz e o sal, aonde o Senhor nos colocar, aonde a gente estiver, a gente é para a gente ser a luz do lugar. Mas a gente só vai ser se a gente se posicionar neste lugar que nós nascemos para ocupar, que é o lugar de relacionamento com Deus, um lugar de filhos, um lugar de intimidade, um lugar de passar tempo com o nosso Pai, de conhecer o nosso Pai, lugar de renunciar o que precisa ser renunciado, renunciar a nós mesmos, dizer não para nós mesmos, para ouvir, nos alimentar, receber do Senhor, nos encher do Senhor, desfrutar dessa presença maravilhosa.
prestar culto ao Senhor, sabe? É nos alegrar, família, porque nós somos escolhidos. É nos alegrar porque antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu para viver com Ele, para Ele. É nos alegrar porque esse mundo tem muitas pessoas lá fora que ainda estão perdidos, que ainda não conhecem a grande luz. O mundo ainda está em trevas, ainda não se arrependeu, ainda não se converteu. Muitas pessoas ainda não conhecem Jesus, ainda não conhecem a palavra, ainda não têm referência, ainda estão com o coração fechado, ainda não foram quebrantados, ainda não foram convencidos pelo Espírito Santo. Mas em nome de Jesus, o Senhor, pela bondade e misericórdia dele, vai tocar os corações, vai convencer as pessoas do pecado, da justiça, do juízo. Os corações serão convertidos ao Senhor, as pessoas vão ver a grande luz, vão desejar o Senhor, vão ter fome e sede do Senhor, vão querer conhecer e prosseguir em conhecer mais de Deus a cada novo dia, porque não há um lugar melhor, não há uma companhia melhor. Não há, e nós nascemos para isso, esse é o maior propósito da nossa vida. Então, sabe, os salmos que a gente vai ler agora, é um salmos que fala assim, olha, a gente deve prestar culto com alegria, a gente deve entrar na presença do Senhor com alegria, porque nós nascemos para isso, nós nascemos para Ele, Ele nos criou, nós somos o povo do pastoreio dele, nós somos guiados por Ele, nós somos alimentados, providos por Ele, tudo vem dele, tudo é para Ele, tudo é para a glória dele, a gente tem que se posicionar nesse lugar de entender, nós temos um Pai bom, nós temos um Pai que é amoroso, que é fiel por todas as gerações. Então isso significa que nós temos esse acesso, nós temos essa presença, e isso não vai parar em nós. Nós estamos aqui para nos posicionar e para entender que isso vai passar de geração em geração. Os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, os filhos dos filhos dos nossos filhos vão viver isso que nós estamos vivendo, que nós estamos sendo agraciados, favorecidos por poder viver. Eu já disse isso para vocês, mas há pouco tempo atrás eu não conhecia essa possibilidade, eu não conhecia essa presença, eu não conhecia quem eu sou, porque eu nasci, o que eu estou fazendo nessa terra, eu não sabia. E eu vivia num lugar tão escuro, num lugar com tantas dores, num lugar com... Eu era tão dominada, tão controlada pelas trevas, né? Até o Senhor tem falado comigo sobre isso nos últimos dias. Nós, hoje... pela graça, somos úteis ao Senhor. Às vezes não fomos úteis, não fomos vistos como úteis para as pessoas deste mundo, mas em algum tempo nós já podemos ter sido úteis para as trevas. Nós podemos ter sido controlados, dominados e podemos ter sido úteis para as trevas. Nós talvez já participamos dos planos das trevas, mas o Senhor, pela graça, pela misericórdia, Ele nos transportou, Ele nos resgatou e nos transportou, nos libertou, nos transportou para o reino dEle, para a presença dEle. Nós somos muito abençoados. Nós temos muito para agradecer. E a partir de nós, as próximas gerações, elas também vão ser abençoadas como somos, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Então vamos ler agora o nosso Salmos 100, que fala assim: Salmos para ação de graças. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo. Nós somos o rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom. O seu amor é leal, é eterno e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje, amanhã e sempre. O Deus que abriu o mar, o Deus que enviou maná do céu, o Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, o Deus todo-poderoso, o Deus do impossível vive.
E ele tá aberto, ele tá de braços abertos, sabe? Para te receber, para se alegrar com o seu retorno, para se alegrar com a sua vida, com sua presença, para ter prazer em cuidar de você, alimentar você, cuidar de você, curar você, prover você, guiar você, iluminar você, te encher de amor, te encher de vida, te encher de esperança, te encher de alegria, para que você seja quem nasceu para ser, a luz, o sal dessa terra. Amém? Digita aqui amém se você crê nessa palavra. Deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Clica no sino para você receber a notificação de todos os próximos vídeos. E escreve aqui o que o Senhor falou com você hoje. O que Ele falou ao seu coração, me deixa saber. Eu amo ouvir vocês. E também compartilha esse vídeo com pelo menos uma pessoa que o Senhor vai colocar agora no seu coração, sabe? Nós temos falado muito sobre isso aqui juntos. Nós nascemos para ser transbordadores, abençoadores, para ser luz. Nós não nascemos para reter, nós nascemos para compartilhar sem cessar. Tudo aquilo que recebemos do Senhor não é para parar em nós, é para passar por nós. É para a vida dele passar por nós, para a luz dele, o amor dele passar por nós, nos encher até a gente transbordar. Então não retenha, seja um abençoador, tá bom? Um beijo no seu coração. Amo você, amo sua vida, obrigada pela sua vida, pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo. Beijo, tchau!